Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um papiro P137. É uma sugestão que foi dada pelo Daniel. O P137 é um fragmento antigo do Novo Testamento em grego. Ele fazia parte de um códice, ele está escrito em ambos os lados, e ele tem um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 7 a 9 de um lado e versículos 16 a 18 do outro lado. Ele foi encontrado em Oxorhynchos, tá? Então, ele foi publicado pela primeira vez em 2018, mas houve rumores sobre o seu conteúdo desde 2012, quando o Daniel Wallace ele afirmou de que haveria um fragmento do papiro, um papiro de Marcos do século I, do final do século I. Ele falou isso num debate com Bart Ehrman, só que ele não deu maiores detalhes, né, naquele momento. Então, naquele momento, ele acreditava que a datação fosse século I. Mais tarde, quando esse papiro veio a público, ficou constatado que ele não era do século I, ele já seria final do século II e início do século III. Tá? O texto já havia sido reconhecido como fragmento de Marcos já lá em 2011. Então, o Daniel Wallace, no blog dele, ele conta sobre esse episódio, né, que ficou muito chato para ele, né? Porque, afinal, ele anunciou um fragmento de papiro que, na verdade, não se confirmou. Tá? Então, ele diz assim: no entanto, as informações que recebi, e com certeza foram verificadas, estavam incorretas. A culpa foi minha por ser ingênuo o suficiente para confiar que os dados que obtive eram inquestionáveis, conforme me foram apresentados. Portanto, devo primeiro pedir desculpas ao Bart Ehrman e a todos os outros por fornecer informações enganosas sobre essa descoberta. Certamente há muito o que me criticar, em particular por não ter verificado pessoalmente as informações que recebi sobre esse manuscrito antes de anunciá-lo ao mundo. Então foi um episódio bastante constrangedor aí para o Daniel Wallace, né? Existe o que levou o Daniel Wallace a ficar então empolgado com esse manuscrito é que ele tem ali um fragmento em 1,17, versículo 1,17, em que aparece assim, Marcos 1,17, né? E disse a eles o Jesus. Tá? Colocando aí em português seria assim, e Jesus lhes disse, invertendo, né? Mas no grego fica, traduzindo literalmente, fica disse a eles o Jesus. Tá? E no texto e que aparece do P137, esse Jesus não aparece. Então, e disse a eles não aparece o Jesus. O que fica estranho, quer dizer, parece que o escriba ele cometeu um erro aqui. O Daniel Wallace, ele avalia o que pode ter ocorrido. Segundo ele, o texto original, aí eu vou recorrer aqui ao texto em grego, tá? Vamos ver aqui o texto em grego. Esse aqui é o site do Não Linear, onde eu peguei o texto em grego, do Marcos 1,17. E aparece aqui, ó, e disse a eles o Jesus. Tá? Essa parte daqui. E disse a eles o Jesus. Então, vamos se concentrar nessa parte aqui. Eipen, autóis ou Iesus. Tá? Ó, e diz a eles o Jesus. O que o Daniel Wallace está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, a forma correta seria essa aqui, que na primeira linha, que é onde a gente vê na maioria das Bíblias. O que o escriba em P137 provavelmente teve? Ele tinha diante dele não o Jesus, escrito literalmente, mas uma nómina sacra. Nómina sacra aparece aqui na terceira linha, esse Jesus. Esse C é o sigma. Então fica Jesus. No nómina sacra, isso aparece só com a primeira letra, que é o iota, e a última letra, que é o sigma. E com uma barra em cima. Então fica IS, barra em cima. É uma abreviatura para Jesus. Tá?
Então, escrevendo o texto, você pode ver que o manuscrito ele é assim. Ó. Você vê que o manuscrito, as letras não têm espaço entre uma e outra, né? Vai correndo aqui, seguido direto. Então, nessa segunda parte aqui, é que você pode ver esse trecho aí que eu estou me referindo. Então, vai aparecer, ele teria Kai, Eipen, Altois, até aqui tudo certo, né? O e o IC seguiu tudo junto. Então, você repara que a palavra ficou OIC, né? Que seria Ômicron, iota, sigma, Ômicron, iota, sigma. 2 vezes tem só IC. Está duplicado, fica duplicado. Então, o escriba, por ver isso aqui 2 vezes, ele acabou cortando uma das vezes só, e ficou só o altois. E assim se explica por que o Jesus sumiu do texto. Então, Daniel Wallace usa essa passagem para dizer, isso aqui é um exemplo interessante de um erro do escriba que provavelmente foi cometido porque tinha uma nómina sacra para Jesus. O que seria assim mais incrível, né? Porque essas nóminas sacras, elas não são datadas do século I. Então, isso trouxe assim, mais interesse, além de ser um texto antigo de Marcos, né? Seria um dos primeiros fragmentos que teria o nómina sacra. A questão é que tudo mudou quando a datação desse texto foi lá para o século III. Aí já tem nómina sacra direto, né? Então, e também já não é mais um dos mais antigos textos do Novo Testamento. Mas então essa história achei interessante, né? Que por causa de um erro do escriba, né? Que ele acaba denunciando a existência de uma nómina sacra, tá? É curioso que esses nóminas sacras, essas abreviaturas, né? Elas poderiam até soar com um certo abuso, né? Porque você pega as letras sagradas do nome sagrado de Jesus, né? E você abrevia. É como se fosse uma pessoa que se chamasse assim, Josenildo, e você chama ela de Zé, né? Você abrevia. Então, essa liberdade de abreviar o nome de Jesus, né? Um certo abuso, né? Mas, por outro lado, isso não denuncia uma desconsideração. Pelo contrário, existe até códices como o Wesley, né? O Wesley Wise, ele mostra o Codex Petropolitanus Uncial 022, em que essas nóminas sacras aparecem escritas em ouro. Então, tem um destaque maior. Eu vou deixar o vídeo para vocês darem uma olhada. Então, é um exemplo de como essa nómina sacra é uma maneira de economizar espaço, né, para aproveitar o papiro. E interessante, o resumo toda essa história é isso, ou seja, quando você vem uma notícia anunciando um papiro descoberto, o mais prudente é você aguardar um pouco para ver se essas datações se confirmam, porque ali no calor do momento, muitas vezes isso muda. É isso. Muito obrigado, então.